Vamos lá, gente, mais uma revisão, mas a última aula nós revisamos produtos notáveis e essa aula agora nós vamos revisar fatoração, certo? O que eu falei, tanto a produtos notáveis como fatoração ajuda vocês em tudo, tá certo? Então tá dando aula aos terceiros há pouco e eles veem que o quanto se precisa dentro de polinômios, dentro de geometria analítica, do que a gente vai ver aqui agora, de fatoração e da aula anterior que foi produtos notáveis. O primeiro caso de fatoração chama-se fator comum em evidência. É um dos casos mais utilizados, principalmente na resolução de equações. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, 2x3 mais 3x, mais 4x2 mais 8x mais 12. Vamos tirar esse menos 12, deixar só até aqui. O que é que você vai observar? Primeiro, você tem 2 aqui, tem 2 aqui e tem 2 aqui. Então esse 2 ele é chamado de fator comum, porque ele aparece em todos os termos. Aí você tem x3, x2 e x. Então x está em todos. Você vai colocar x em evidência. Lembra que quando você for colocar em evidência, sempre é o menor. Tem 1, 2, 3, o menor, x1. 2 por 2 dá 1, x3 por x dá x2. Mais 4 por 2 dá 2, x2 por x dá x. Mais 8 por 2 dá 4, x por x dá 1. Então não precisa colocar 1. Então nós vamos ter isso aí. Tá certo? Então a gente tem que, dentro da aula, ter tudo isso aqui. É latido de cachorro, é carro de som que passa, mas a gente vai continuando. Então, fator comum em evidência, você vai olhar o que é comum e coloca em evidência. Vou passar exercício para vocês e vou resolver alguns. O segundo caso, ele é chamado de agrupamento. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó, AX mais AY mais BX mais BY. Eu falei nisso na aula anterior, quando a gente viu produtos notáveis, que você, para ter agrupamento, você tem que ter número par de termos. 2 termos, 4 termos, 6 termos, 8 termos. Não pode ser número ímpar. Você vai agrupar de 2 em 2. Aqui no primeiro você tem um fator comum que é A. Você vai colocar em evidência. Aí vai ficar, ó, AX por A dá X, AY por A dá Y. Depois, no segundo, você tem outro fator comum que é B. Vai colocá-lo em evidência. BX por B dá X, mais BY por B dá Y. Lembra que isso aqui tem que ser igual. Se não for, não é agrupamento. É um outro caso. Foi que você ficou. X mais Y continua sendo um fator comum. Então, você vai pegar os termos de fora. A mais B vezes X mais Y. Isso é o que a gente chama de agrupamento. O terceiro caso, ele é chamado de diferença de 2 quadrados. Tá certo? Se eu tivesse aqui x2 menos y2, o que é que você vai fazer aqui? Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. A raiz quadrada de x2, quando você cortar aqui, vai ser x. A raiz quadrada de y2 também, quando cortar, vai ser y. No final vai ficar produto da soma pela diferença. Veja, eu volto a falar, veja que é o inverso do que a gente viu em produtos notáveis. Terceiro caso, produtos notáveis. Produto da soma pela diferença é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Você está fazendo o inverso agora, entendeu? Se eu tivesse aqui, ó, x à quarta menos 4. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de x4 é x2. Raiz quadrada de 4 é 2. Nós vamos ficar no final com produto da soma
pela diferença. Então, x2 mais 2 vezes x2 menos 2. O quarto caso é chamado de trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. É como se eu tivesse isso aqui, ó, x2 mais 10x mais 25. Tá certo? O que é que você vai fazer aqui? Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Tá certo? Raiz quadrada de x2 é x, raiz quadrada de 25 é 5. O que é que você vai fazer para ser um quadrado perfeito? Você vai pegar isso aqui e multiplicar por 2. X vezes 2, 2x vezes 5, 10x. Tem que ser igual ao termo central. Se não for, não é um quadrado perfeito. Então, nós vamos ficar com x, tá certo? Foi a primeira raiz. 5 foi a segunda. Aí você volta e observa o sinal. Se o sinal é positivo, aqui vai ficar positivo. Então, x mais 5 ao quadrado. Vou colocar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha x ao quadrado menos 8x mais 16. Tá certo? Eu vou tirar a raiz do primeiro e a raiz do último. A raiz de x2 é x e 16 é 4. Multiplico por 2, vai dar o quê? 8. Então tá aqui, 8x. Agora nós vamos ter o quê? A primeira raiz foi x, a segunda raiz foi 4, o primeiro sinal é negativo, então x menos 4 ao quadrado. Aí eu estou mostrando isso aqui porque a gente vai ter o quê? O trinômio quadrado perfeito. Os dois casos aqui, os dois exemplos que eu dei, são o inverso do primeiro e segundo caso de produtos notáveis. Ó. Quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você veja que um é o inverso do outro. Vamos para o quinto caso. O quinto caso é chamado trinômio do tipo x2 mais sx mais p. Olha, o que é que a gente vai fazer aqui? Se eu tiver x2 menos 7x mais 10, por exemplo. Então, S representa a soma e P representa o produto. Eu vou procurar dois números que somados dá 7 e que multiplicados dá 10. Sempre vá pelo produto, não vá pela soma. Porque a soma você vai encontrar uma infinidade de números. E pelo produto não, você encontra alguns pares. Quais são dois números que multiplicados dá 10? 1 e 10, ou 10 e 1, não precisa repetir. E 2 e 5, ou 5 e 2. Também não precisa repetir. Desses dois pares que eu encontrei, qual deles a soma é 7? Então, 2 e 5. Tá certo? Então, nós vamos ficar com x mais 2 vezes x mais 5. Tá certo? Só isso. Vamos ver mais um exemplo? Vamos supor que eu tenha x2 menos 12x mais 32. Tá aqui, mais 32. Nós vamos procurar o quê? Dois números que somados dá 12 e que multiplicados dá 32. Pode ser 1 e 32, pode ser 2 e 16, pode ser 4 e 8, ou os inversos. Encontrei agora três pares. Desses três pares, qual deles somados dá 12? 4 e 8. Então, nós vamos ficar com x mais 4
vezes x mais 8. Ok? Só isso. Tá certo? Isso dentro de equação de segundo grau, porque o sinal é negativo. Se não for, você vai ficar com x menos 2, x menos 5, ou x menos 4 vezes x menos 8. Tá certo? Para a gente chegar a esse valor aqui. Vamos para o sexto caso. Sexto caso. Sexto caso chama-se soma de dois cubos. Não vá confundir com o cubo da soma que a gente viu em produção notada. Aqui é a soma de dois cubos. E o sétimo caso é diferença de dois cubos. Vou colocar logo os dois porque você vê a diferença entre os dois. Aqui é se eu tiver x à terceira mais y à terceira. Aqui se eu tivesse x à terceira menos y à terceira. Aqui nós vamos tirar a raiz cúbica do primeiro e a raiz cúbica do segundo. Raiz cúbica do primeiro, raiz cúbica do segundo. Veja que aqui vai ficar x e y. Tá certo? As duas raízes cúbicas. X e y. Tá certo? Vou colocar aqui, vou trocar, porque fica melhor para você ver. Vou botar em vermelho. X e y, x e y. Aqui é uma soma. Aqui é uma diferença. Tá certo? Veja agora o que é que vai acontecer. x2 quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo. Não vá confundir com produtos notáveis, que é mais duas vezes ou menos duas vezes. Aqui é o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que é que diferencia as duas? Olha, na soma, o primeiro sinal é negativo. Na diferença, o primeiro sinal é positivo. Então, existe uma troca. Na soma dos cubos, primeiro sinal menos. Na diferença dos cubos, primeiro sinal mais. Tá certo? Então, esses são os 7 casos de produtos de fatoração. Lembrando que aqui esse caso não aparece no livro, ele não traz esse trinômio do tipo tal. Tá? Do tipo x2 mais x mais p, tá certo? Está trazendo só os 6 casos, que é, primeiro caso, fator comum em evidência, segundo caso, agrupamento, terceiro caso, diferença de dois quadrados, quarto caso, trinômio quadrado perfeito, quinto caso, é o que eu estou falando que não aparece no livro, trinômio do tipo x2 mais sx mais p, sexto caso, soma de dois cubos, e sétimo caso, diferença de dois cubos. Tá certo? Então, vou passar para vocês uma lista de exercícios, só que nessa lista eu vou resolver algumas questões e deixar as outras para vocês. Aquele mesmo esquema. Eu resolvo as questões ímpares e vocês resolvem as questões pares, tá certo? Então, eu envio para vocês essas questões e a gente, na próxima aula, começa a resolvê-las, ok? Então, fica com Deus, até a próxima.